Irmãos, abram no livro de Jeremias, capítulo 12, Jeremias, capítulo 12. Jeremias, capítulo 12, vamos ler do versículo 1 até o versículo número 6. Diz assim a palavra do Senhor: justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera? Jeremias: se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo os seus irmãos e a casa do seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Amém, meus irmãos? Muito bem. Jeremias não tinha a menor dúvida com relação à justiça do Senhor. Ele aqui não está fazendo um juízo sobre o Senhor. Jeremias está falando que ele tem algumas dúvidas em relação às coisas que estavam acontecendo. Ele precisava entender. Ele mesmo diz aqui no começo que justo é, Senhor. Que o Senhor é justo. Então ele não está murmurando, ele não está duvidando, ele não está julgando o juízo do Senhor sobre as pessoas, mas ele quer entender aquela situação. E qual era a grande questão que Jeremias estava colocando aqui? Era que os ímpios prosperavam. E por que os ímpios prosperavam? Enquanto eles prosperam, os justos muitas vezes passam por dor e sofrimento. Ele diz aqui que foram plantados, que suas raízes cresceram, que eles produzem frutos, que eles vivem em paz, e aqueles que são do Senhor passam por sofrimentos, passam por dores. E essa é uma questão, irmãos, que muitas vezes entendo que tenha passado na cabeça de muitos de vocês, na mente e no coração de vocês. Porque a gente olha muitas vezes em situações que nós enfrentamos na vida, as lutas, as dificuldades, e olhamos aqueles que não têm Cristo no coração, que são prósperos, têm uma vida próspera, né? E por que nós também não temos a mesma coisa? Talvez seja uma questão que você levanta. Talvez seja uma questão de dizer assim: eu vivo com tanta luta, com tanta dificuldade, e eu vejo pessoas que nunca colocaram o pé numa igreja, por exemplo, e não passam pelo que estão passando. Jeremias queria entender porque ele mesmo era uma dessas pessoas que seguia o Senhor com obediência.
Ele não discutia nada, o Senhor mandava ele fazer, ele fazia. Ele então era uma pessoa que, por ser obediente, mas ele passava por perseguições. Imagine uma pessoa que está ali debaixo da vontade de Deus, uma pessoa que faz tudo o que Deus manda, mas sofre perseguições e passa por dificuldades. É possível que alguns de vocês possam ter dito que não vale nem a pena ser crente. Eu já ouvi pessoas que saíram, se desviaram da igreja por causa disso, né? Porque passaram, vieram do mundo, se converteram, estavam na igreja, passaram por lutas, por dificuldades, de repente desistiram. É aquele conceito de que, por ser crente, talvez não seja um conceito muito atual dessa questão de ser crente. Porque você é crente, você não passa por dificuldades, você não passa por doenças, você não passa por lutas, né? Esse é um conceito que está impregnando as igrejas. Isso na verdade não é uma verdade, né? Isso não é um conceito, isso é um desvio conceitual daquilo que nós entendemos por ser crente. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que neste mundo nós passaríamos por aflições. Foi? Jesus disse isso. Mas que nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ou seja, nós em Cristo Jesus, nós também venceremos essas dificuldades. Então percebam, Jeremias não está querendo discutir com o Senhor, Jeremias não está querendo duvidar do juízo do Senhor, mas ele quer que o Senhor o explique. Isso significa, irmãos, que nós precisamos ter uma relação com Deus de forma clara. Existem muitas pessoas que passam por dificuldades, e a gente pergunta: vocês também? E as pessoas dizem assim: estou bem, né? E a gente sabe que não está. É aquela questão de esconder realmente aquilo que estão passando. E eu imagino que essa seja uma possibilidade de algumas pessoas façam isso também diante de Deus. Senhor, eu estou bem, estou em paz, minha vida é tranquila, e na verdade não está. A gente precisa ter uma relação de transparência com Deus, porque, irmão, você não esconde nada de Deus. Não há como você esconder alguma coisa que você está sentindo, passando, que Deus não saiba o que você está passando. Deus é onisciente. Antes de você falar, Ele já sabe a palavra que você vai dizer. Às vezes você quer dizer: não me fez seguro, mas Deus já soube o que você disse, porque você pensou. Então não adianta, a gente precisa ter uma relação, e é exatamente isso que Jeremias nos ensina nesse momento. Jeremias, ele estava com todas essas preocupações, com todas essas questões na cabeça, mas ele precisava falar com o Senhor, e ele nos ensina que nós precisamos ter essa intimidade com Deus, nós precisamos ter uma relação muito próxima dele, para poder revelar as nossas dúvidas, as nossas questões. Por que nós passamos por isso? Por que eu passo e o cidadão ali, fulano de tal, não passa? Por que é assim comigo e com o outro não é? Por que eu estou sofrendo e o outro não está? Nós precisamos abrir o coração para Deus, mas para entender qual é o propósito de Deus. Não é para julgar o Senhor e dizer que Ele está errado, porque querer ser muito maior do que Deus, mas é para entender o propósito. Irmãos, nós não temos a capacidade de poder entender o pensamento de Deus.
O profeta Isaías, lá em Isaías 55, vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, disse ali Isaías. Então, nós estamos muitas vezes vendo essas coisas, passando por essas coisas, e nós não podemos entender por que Deus está permitindo isso, qual é o propósito de Deus, qual é o objetivo de Deus, o que Deus está querendo em tudo isso. Por isso que Jeremias aqui, sendo o profeta que ele era, a intimidade que ele tinha com o Senhor, mas mesmo assim ele não compreendia, e ele então, ele vai à presença do Senhor de uma forma clara, né? Ele abre o seu coração, e ali ele fala e pergunta. Vocês já pensaram, o apóstolo Paulo, grande homem de Deus, ele tinha um espinho na carne, e ele vai à presença do Senhor para pedir que o Senhor tire o espinho da carne dele. Se ele fosse uma pessoa revoltada, né, como é que ele faria com o Senhor naquele momento? Mas o Senhor disse para ele, porque ele não conseguia entender. Ele não conseguia entender, sendo um homem de Deus que ele era, fazendo a obra que ele estava fazendo, sofrendo do jeito que ele estava sofrendo. Ele disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor disse: não, Senhor, a minha graça te basta. Por quê? Porque ele não poderia se ensoberbecer da visão que ele havia tido. Deus tem um propósito, né, de todas as coisas. Como os nossos pensamentos estão muito aquém dos pensamentos de Deus, a gente não consegue entender. E aí, o profeta Jeremias foi à presença do Senhor. E o Senhor respondeu nos versículos de número 5 e 6, é a resposta de Deus a Jeremias. Ele ali foi, e ele então responde a Jeremias, e ele encerra dizendo: olha, você não deve se fiar em ninguém, nem nos da sua casa, porque os próprios da sua casa, ele diz aqui, seus irmãos, seu pai, são aqueles que são desleais com você. Agora imagine, as pessoas que você tem mais proximidade, são aqueles que estão dentro da sua casa. E o Senhor diz, nem nesses você pode confiar. Você só pode confiar no Senhor. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus nessas situações, nas questões que nós temos. Se nós achamos injusto, nós precisamos entender o que Deus quer com tudo isso. Então se deve confiar unicamente no Senhor e entender os seus propósitos. Por isso é que é necessário que a gente vá buscar, né, ao Senhor. E muitas vezes a gente vai se acolher com pessoas que nós confiamos, que nós esperamos muitas vezes que nos explique essas situações, né? E às vezes essas pessoas são aqueles que mais, segundo o texto aqui, são aqueles que nos ajudam mais ainda a sofrer, mais do que já sofremos, né? E é por isso que nós devemos olhar aqui para o apóstolo, para o profeta Jeremias, e fazer como ele fez. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 11 e 12, diz o seguinte:
Para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso eu estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei que em tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Nós sabemos em quem temos crido. Se passamos, damos, questionamos, mas nós sabemos em quem temos crido. E precisamos confiar no Senhor nesses momentos. E eu quero então, diante dessas questões que eu levantei, olhar para o texto e dizer o seguinte: mesmo diante dessas situações difíceis, em que nós olhamos para os outros, não olhamos para Deus, nós não podemos perder a confiança no Senhor nos tempos de adversidade. Não é porque, irmãos, nós somos evangélicos, crentes. Não é porque nós somos membros de uma igreja evangélica. Não é porque nós estamos aqui que nós não passamos por adversidades. Não é porque eu todos os dias oro na minha casa, todos os dias eu leio a Bíblia, que eu não passo por adversidades. Não é que quando a gente passa, a gente vem julgar o Senhor e questionar. Porque Jeremias se coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, olha o meu coração. Vejam aí o versículo número 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. É claro isso. Ele está ali diante do Senhor, ele está conversando com o Senhor, ele está questionando o Senhor, mas ele diz assim: Senhor, olhe o meu coração e você vai ver a minha fé. Você vai ver que eu não desconfio do seu juízo. Olhe para o meu coração, porque você vai perceber que a minha intenção não é desconfiar. E ele então vai falar aquilo que ele tem para falar. Ele está ali confiando. Ele então expõe a sua fidelidade e fala que o Senhor conhece o seu coração, e mesmo com as suas dúvidas, mesmo diante dos questionamentos, mesmo assim Jeremias mantinha uma confiança inabalável no Senhor. A pergunta é: em algum momento que você passou por alguma adversidade, você se sentiu abalado na sua fé? Essa é uma questão que você tem que responder com Deus. E esse texto nos ensina que mesmo nesses momentos de adversidade, nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, olha para dentro do meu coração, e o Senhor vai ver. Prova o meu coração, e o Senhor vai ver o que eu sinto em relação a ti. Você é capaz de dizer isso diante das adversidades que você passa? Assim como Jeremias disse, você é capaz de dizer também? Irmãos, tempos de adversidade são tempos da gente refletir sobre a nossa fé. Tempos de adversidade são tempos da gente refletir sobre a nossa confiança no Senhor. Porque fé não é algo que vai e vem. Confiança não é algo que vai e vem. Não é como nós somos seres humanos, e a gente muitas vezes perde a confiança nos outros. A confiança é algo que se conquista, não é algo que se tem, é algo que se conquista. Com o Senhor não tem mais o que ele conquistar, porque ele já demonstrou o amor dele por nós na cruz. O que eu posso exigir mais do Senhor do que uma prova de amor tremenda como a que ele provou para nós? Então, nesses momentos, ou você confia que o Senhor está no controle das situações, e o Senhor está na condução dessas situações, ou você não confia. Por isso é tempo da gente
refletir sobre a nossa fé, sobre a nossa confiança. Porque muitas vezes nós falhamos, desistimos de uma jornada vitoriosa com o Senhor. Por quê? Porque nós somos falíveis como seres humanos. O nosso coração é um coração que muitas vezes nós duvidamos. É interessante, irmãos, como a gente usa a mesma regra que a gente usa para as pessoas, a gente usa para com Deus. A mesma forma como eu confio nas pessoas ou desconfio das pessoas, eu faço isso com Deus. É uma regra do ser humano. A gente não faz a diferença. Por isso que nesses momentos a gente se deprime, né? A gente fica ansioso, a gente tem medo, né? A gente começa a pensar que Deus não está no controle das coisas, ou desconfia que Ele não esteja, ou que se está, Ele está querendo mal da gente, né? Então nós, como não entendemos o propósito do Senhor, como nós não somos capazes de chegar ao nível do pensamento do Senhor, nós somos falíveis, né? E assim nós muitas vezes fracassamos nessa caminhada. Mas o que Jeremias nos ensina, irmãos, nesse texto aqui, é que o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe, mas nós precisamos também conhecer a Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento muito rasteiro, vamos dizer assim, distante. O nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento que realmente nós buscarmos conhecer com profundidade a mente e o pensamento de Deus, o coração de Deus. E você só tem essa intimidade com Deus, como o profeta tem aqui, quando você está diretamente na presença dEle, diante da face de Deus, quando você está em oração, quando você está lendo a palavra, quando você está vivenciando, quando você permite realmente que o Senhor faça parte da sua vida. Enquanto você não fizer isso, você não vai ter um coração como o de Jeremias. E ele dizer: Senhor, olha o meu coração, o Senhor vai ver os meus sentimentos para contigo. Outra coisa que é bem interessante nesse texto, é que é necessário, e eu já falei na introdução, a gente ter honestidade e comunicação aberta na relação com Deus. Honestidade e comunicação aberta na relação com Deus. É um dos segredos que nós precisamos desvendar, é nossa honestidade diante de Deus. Existe um texto que está no Salmo número 139, versículos 23 e 24. Salmo 139, versículos 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se você for analisar, irmãos, nesses dois versículos, nós temos 4 verbos aqui. Nós estamos falando com Deus, estamos dizendo: Senhor, som do meu coração, o Senhor conhecer aquilo que está no meu coração. Isso aí chama-se transparência. Conhece o meu coração, significa dizer que nós não temos nada como esconder do Senhor alguma coisa que está lá dentro guardada. Ele diz: vê se há em mim algum caminho mau. É aquilo que nós ainda não identificamos, mas nós precisamos que o Senhor fale para nós aquilo que nós precisamos ainda consertar. E guia-me pelo caminho
Transparência na presença de Deus, irmãos. Honestidade na presença de Deus. Porque não adianta esconder nada de Deus. Nada dos seus sentimentos, nada do que você pensa, nada do que você sente, nada do que você pode pensar em fazer. Deus conhece todas as coisas, seus propósitos, seus objetivos, seus planos de vida. Tudo que você imagina, Deus sabe o que você está pensando. E nós precisamos, portanto, ter ali transparência para que o Senhor possa esquadrinhar o nosso coração e nos guiar naquilo que nós precisamos andar para alcançar as veredas eternas do Senhor. Esta é, portanto, a segunda coisa que nós precisamos aprender nesse texto: honestidade e transparência. A segunda parte desse texto, a primeira parte é quando ele vai à presença do Senhor. Ele ali fala ao Senhor o que está sentindo, mostrando que os inocentes estão sofrendo e aqueles ímpios, pecadores, estão vivendo em paz. E a segunda parte, então, o Senhor escutou aquilo que Jeremias tinha para O Senhor escutou aquilo que Jeremias tinha para falar, e ele então responde em versículos 5 e 6. E aqui diz assim: Jeremias, se você se cansa correndo com homens e vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você se sente seguro, você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo os seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. O Senhor vai dizer agora qual é o propósito de tudo isso. É interessante que, se nós olharmos a Bíblia, existe um salmo, o salmo de número 73, que é o salmo de Asaf. O salmo de número 73, Asaf faz a mesma pergunta para o Senhor: Senhor, por que é que os ímpios prosperam? Nós não. Então nós temos resposta do Senhor em todos esses dois momentos da palavra de Deus, esses questionamentos que tem aqui da palavra de Deus. E eu quero então, acompanhando esse texto e olhando para o Salmo de número 73, eu quero que vocês comecem a perceber qual é o propósito de Deus com tudo isso. E a primeira coisa que ele mostra para Jeremias, que as provações, elas são permitidas por Deus para o fortalecimento de cada um de nós. Essa é a primeira questão. Entenda o seguinte: Jeremias tinha uma missão. Desde o ventre da mãe dele, ele havia sido chamado pelo Senhor para servir ao Senhor, desde o ventre da mãe dele. Então ele tinha uma missão que foi dada por Deus. Só que nessa missão que foi dada por Deus, não era uma missão fácil, irmãos. Vejam em Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 7. E diz assim: consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Então ele foi chamado ali, ele já sabia das dificuldades que ele ia enfrentar, e o Senhor disse assim: olha, deixa comigo que eu vou te fortalecer. Agora imagine o seguinte, irmãos: todos nós somos chamados para servir ao Senhor.
E a gente não é preparado para a obra só porque a gente estuda a Bíblia, só porque eu oro todos os dias. Mas eu sou capacitado para a obra do Senhor quando o Senhor nos capacita. Perceba o seguinte: quanto tempo passaram os apóstolos com o Senhor Jesus? Quanto tempo? Vocês têm dúvida, irmãos? Ou não passaram na escola bíblica? 3 anos, né, irmãos? 3 anos. Mas o Senhor disse assim: agora vocês estão prontos, podem ir. Foi isso? Foi isso que ele disse? Foi o que ele disse? Esperai descer sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder para ser minhas testemunhas. Não é isso? Então, não é porque eu estudo a Bíblia, não é porque eu estou todos os dias aqui na igreja, não é porque eu oro todos os dias. Eu preciso ser preparado e capacitado pelo Senhor para a obra do Senhor, porque a obra é dele, não é nossa. Então ele nos prepara de várias formas. Ele chega a dizer aqui para Jeremias o seguinte: rapaz, se tu está em tempo de paz, achando que a coisa está difícil, imagina quando vier tempo de guerra. Ele está dizendo o seguinte: você está passando esse período agora, tempo de paz, sabe para quê? Para se fortalecer espiritualmente para aquilo que vier, porque agora que começou o teu ministério, a coisa ruim ainda vem lá na frente. Vocês olham para José do Egito e vocês vão ver o que é isso. José do Egito tinha uma grande missão. Qual era a missão que foi dada para ele? Foi acolher o povo que estava morrendo de fome no deserto. Para isso ele tinha que ser governador do Egito. Agora, para ser governador do Egito não é fácil. E se manter fiel, porque o Egito é a terra dos deuses. E aí o que é que aconteceu com José? Foi escravo, foi preso, para chegar lá em cima. Em nenhum momento desse percurso de José você vai ouvir e ler na palavra de Deus que ele vacilou, que ele ficou duvidando do Senhor. Pelo contrário, ele manteve-se fiel, e a palavra de Deus diz lá que o Senhor era com ele. Nós precisamos, irmãos, passar por experiências difíceis. O ouro só tem valor depois que é tirado as suas impurezas, quando ele passa pelo fogo, e ali é tirado as impurezas do ouro. Nós, como cristãos, precisamos passar por momentos difíceis, por lutas, por dificuldades, porque isso prepara o nosso caráter cristão. É nesses momentos difíceis que a gente está sendo forjado para a luta que está por vir, para as coisas da vida. Não é na moleza, não. Cria um filho na moleza, que vai ver o que ele vai dar na vida. Filho só é bom quando tem taca todo dia. Nós precisamos passar por um dos propósitos do Senhor é preparar-nos para a obra que Ele tem para cada um de nós. E Ele tem um propósito na vida de vocês. Ele tem um propósito na vida de cada um de vocês. Mas vocês só vão estar prontos, preparados, quando Ele disser você está pronto. Até chegar nesse ponto aí, nós não sabemos quantas vezes nós vamos enfrentar lutas e dificuldades. Então aqui em Jeremias, a gente aprende primeiro que nós estamos sendo preparados para a obra do Senhor. Por isso é importante nós entendermos que nesse momento, aqui quem está dizendo é o Senhor para Jeremias. Jeremias perguntou e o Senhor respondeu para ele.
coisa é que está lá no Salmo 73. E eu vou pedir que vocês abram aí. Salmo de número 73. Asaf faz essa mesma perguntinha e o Senhor vai responder para ele. Se eu fosse nessa competição de espada pro ar, eu não ganhava uma medalha, viu? Muito bem, Salmo 73, versículos 3 e 4 diz assim. Olha o que Asaf diz, coisa, né? Ele diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Olhava para os pecadores, os ímpios, e ele dizia assim: eu sinto inveja deles, porque eles sofrem como eu sofro, né? Asaf dizendo. E aí a resposta do Senhor veio de uma forma diferente para Asaf, porque foi depois que ele começou a refletir. Quando ele começou a refletir sobre esses fatos, o Senhor falou para ele em oração. Versículos 13 em diante, diz assim: com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência que ele dizia. Foi inútil isso? Está aqui, questionando. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Aí veja, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Diferente a resposta, irmãos. O Senhor falou com ele em oração, dizendo o seguinte: que nós passamos por essas provações, nós temos a vida eterna, mas aqueles que estão vivendo dessa forma, que você tem sentido inveja, vão para o inferno. Vocês conhecem a parábola do rico e do Lázaro? Parece isso aqui, né? Porque o rico, ele tinha seus privilégios enquanto estava vivo. E o Lázaro tinha as suas dores. Não é isso? Mas aí morreu o rico. E foi para onde? O inferno. Aí morreu o Lázaro. E foi para onde? Foi para o céu. Então o Senhor está dizendo o seguinte: não tem inveja não, meu irmão. Não queira ter a vida que esses outros têm. Irmãos, eu fico tão decepcionado com nossos jovens, com as pessoas da nossa igreja, e vão para o mundo com inveja, porque dizem eles: eu quero viver essa vida que os outros vivem, eu quero ter essa liberdade que os outros têm. Por que os outros podem fazer isso e eu não posso? Por que os outros têm isso e eu não posso ter? Está aqui a resposta.
A resposta, irmãos, é que nós não temos nessa vida, e o Senhor diz assim: vocês já ganharam os galardões que vocês tinham que ganhar nessa vida. Não é isso que o Senhor diz? Mas aqueles que vão para o céu vão ganhar os galardões lá no céu. É para lá, irmãos, que a gente precisa olhar, não é para cá. Maior é a glória que nos espera do que os sofrimentos que nós temos aqui. Se a gente ficar preso a essas questões e ficar invejando o que os outros têm e nós não temos, queremos ter, o que nós não podemos ter, nós estamos nos enveredando pelo caminho do inferno. Mas se você se mantiver firme e constante na presença de Deus, nos caminhos do Senhor, você vai para o céu. Então nós temos aqui dois propósitos. Quando você olhar, quando você estiver passando por dificuldades, perseguições, qualquer coisa na vida, e você olha para o outro lado, lá para fora, e você vê o outro e começa a invejar o outro, você pensa: o Senhor tem duas respostas para isso. A primeira é: o Senhor está lhe preparando para a obra. O Senhor está lhe fortalecendo para a obra, porque o Senhor tem um propósito com a sua vida. E a segunda resposta é que o Senhor vai mandar aqueles que você tem inveja para o inferno, mas você que está sofrendo agora, você vai para o céu. Portanto, se mantém firme. Fique onde você está, firme. Não saia dos caminhos do Senhor. Não abandone os caminhos do Senhor, porque é isso que o inimigo quer. E lá no versículo número 28, Asaf diz o seguinte: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Amém, queridos? Irmãos, não se preocupem, porque o Senhor é conosco todos os dias. Nós não estamos sós. O Senhor está ao nosso lado, à nossa frente, cuidando de cada um de nós. Se você pensa que é pesado o fardo que você está levando, não pense não, porque o maior peso está nos ombros do Senhor. Ele sabe até onde você pode aguentar o fardo. Olhe unicamente para o Senhor. Está doendo? Fale com o Senhor. O Senhor está doendo. Seja transparente com o Senhor, seja claro com o Senhor. Tenha uma relação de honestidade, mas entenda que em tudo isso Deus tem um propósito para a sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.